Bem-vindos ao canal Invest Facchini. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos que podem influenciar no preço das criptomoedas em relação aos conflitos que estamos vendo lá no leste europeu, como que isso pode impactar de alguma forma o preço dos seus ativos. Lembrando que isso aqui é uma conversa, eu não sou analista militar, analista político, analista qualquer desse tipo. A ideia aqui é só trazer alguns assuntos, alguns tópicos para a gente entender como que isso afetaria o nosso investimento. A ideia é que a gente se ponha a pensar nisso para entender e, quem sabe, até um dia poder prever algum movimento para ganhar dinheiro com isso. Obviamente, somos todos aqui contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de guerra. Não temos nada a favor em relação a isso, mas estamos investindo nesse momento, então a gente precisa, no mínimo, tentar entender o que está acontecendo para proteger o nosso capital e tentar passar essa fase ruim da melhor forma possível. O primeiro ponto que eu separei aqui para conversar com vocês é em relação à mineração de Bitcoin lá no Cazaquistão. Não tem efetivamente relação com o conflito, mas o Cazaquistão está bem perto geograficamente da Rússia e da Ucrânia. E recentemente a gente tem o governo do Cazaquistão querendo aumentar até 10 vezes o preço da eletricidade para os mineradores. A gente tem o Cazaquistão perdendo a internet, caindo a internet por alguns momentos aí, em vários acontecimentos nos últimos tempos. Isso também afeta 100% os mineradores. E a gente tem também vários mineradores de Bitcoin ilegais lá no Cazaquistão, que o governo também está indo em cima, está batendo, então tem todo esse conflito. E numa eventual escalada de violência lá na Rússia, na Ucrânia, a gente pode ter alguma coisa prejudicada no Cazaquistão, que é tão perto dos dois países. Então a gente tem que ficar atento a esse movimento. Nós já vimos lá na China, quando ela proibiu a mineração, que o hash rate caiu efetivamente, drasticamente, porém ele recuperou e recuperou até mais hoje em dia. O preço também acompanhou nesse mesmo movimento de queda e depois ele recuperou. E vamos acompanhar para entender se vai ter algum movimento assim ou não. Um outro ponto que eu trouxe aqui também para conversar com vocês é se a própria União Europeia e os Estados Unidos eles vão entrar efetivamente na guerra. Hoje eles estão lá mais como mediadores, dando sanções financeiras, sanções políticas, mas ainda não estão efetivamente no conflito. Se isso acontecer, pode ter um impacto bastante dramático nos mercados. A gente viu que lá no primeiro dia de conflito, o preço do ouro subiu muito no primeiro momento e o preço do Bitcoin caiu muito no primeiro momento. Depois de um tempo, esse movimento foi inverso, O Bitcoin subiu e o ouro caiu. Então a gente não sabe, os mercados são imprevisíveis, a gente não sabe qual que seria a reação do mercado se efetivamente esses dois conglomerados entrassem ativamente no conflito, mas a gente sabe que vai sim acontecer algum movimento. Se é para cima ou para baixo, a gente não sabe, precisa acompanhar para entender. Uma outra coisa que vai acontecer, e essa daí eu acredito que é fatal, que vai acontecer por conta de todo esse movimento que estamos vendo, é uma regulamentação mais diferente do Bitcoin. A gente viu lá na Rússia que eles regularam uma parte do Bitcoin e inclusive acumularam uma quantidade de Bitcoin. Em relação à Ucrânia, a gente viu que eles pediram doação em Bitcoin, pediram em Ethereum, também receberam um bom valor em relação à doação. Então a gente tem esses dois fatores. Quando a gente olha, por exemplo, a Rússia, que sofreu sanções financeiras, usando o Bitcoin como uma forma de escapar dessas sanções, a gente pode ter uma regulamentação muito mais forte do Ocidente aqui, comparando o Bitcoin até como financiamento de guerra, financiamento de terrorismo. Isso pode ser bem prejudicial para o ecossistema como um todo. Mas também pode vir uma regulamentação mais branda, que entenda que o Bitcoin é uma moeda descentralizada, que realmente não tem como ser medido o seu uso dessa forma, nessa pontualidade. E, enfim, hoje a gente sabe que vários bancos são envolvidos com lavagem de dinheiro, com financiamento de terrorismo, e nem por isso os bancos foram proibidos. O Bitcoin ele é a mesma coisa, A gente tem que ter uma regulamentação, mas nada que pode, nada que vai proibir a sua utilização por conta de certas pessoas que não fizeram um bom uso. É a mesma coisa, eu imagino. Mas, com certeza, a utilização do Bitcoin dessa forma que está acontecendo agora mais massificado,
ela vai sim acelerar qualquer regulamentação que estava em vias de. Um outro ponto também que vai impactar diretamente nos preços de criptomoedas e projetos afins é as pessoas ou empresas russas. A gente tem alguns projetos, algumas pessoas, a gente vê que a comunidade russa ela é bastante ativa na criptomoeda. Mas agora a gente está com muitas sanções, então empresas que estavam fazendo parcerias com projetos lá da Rússia vão provavelmente acabar quebrando essa parceria, ou pelo menos estopando agora para ver o que vai acontecer. Então projetos que têm pessoas ou empresas russas ligadas, toma cuidado. Talvez não seja um bom momento para você entrar, é melhor aguardar para ver o que vai acontecer no futuro, mesmo porque pode acontecer um bloqueio mais geral, ainda massificado muito mais do que agora, e impactar seriamente esses projetos sem considerar uma possível queda, né, no preço das criptomoedas. Esses projetos em si podem sim ser impactados pontualmente de forma quase que fatal, acabando com o projeto. Então, olha direitinho o time, vê se tem alguma ligação. Se tiver, pensa direito. Talvez não seja um bom momento para você entrar. Nós temos também uma comunidade muito ativa e bem frutífera lá em Taiwan, que toca as criptomoedas, porém a China tem ali uma ânsia, né, de retomar Taiwan, e a gente sabe que a China tem uma política agora de proibição de criptomoedas, porque eles querem que os habitantes lá da China utilizem somente a moeda deles. Isso é péssimo, né? Qualquer moeda estatal, inclusive digital, vai tirar 100% da privacidade, ou o que resta, né, da privacidade de um chinês, e infelizmente um governo lá comunista, né, ditador, não tem muito o que a gente fazer daqui. Mas se Taiwan for realmente anexada novamente à China, com certeza a gente vai perder toda essa comunidade frutífera que não conseguir sair de lá. Tem esse problema também. Não tem uma relação específica agora com a guerra, mas a gente pode sim, em algum momento, aí ver a China aproveitando todo esse burburinho para fazer esse movimento. Não existe nada falando que isso vai acontecer, mas movimentos assim costumam acontecer do dia para a noite, então é bom ficar ligado. Caso aconteça alguma coisa assim, você sabe também que vai ter um impacto no preço do Bitcoin. E uma outra coisa aí que vai acontecer mais globalmente é a inflação. Então a gente está vendo nos Estados Unidos o nível de inflação subindo, estamos vendo na Europa o nível de inflação subindo. Agora em março teremos a reunião do FED, que vai decidir o quanto que vai aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos, e eles podem utilizar inclusive o conflito que está acontecendo lá como uma desculpa para aumentar mais ainda a taxa de juros, mais do que o previsto, para tentar controlar todo esse processo inflacionário que está acontecendo. Um outro ponto que vai também prejudicar bastante é na Europa, onde eles são muito dependentes de gás, né, de petróleo da Rússia. Também existe uma dependência bem grande de commodities como o trigo. Isso vai trazer um aumento muito grande de preço, né? Isso se continuar sendo fornecido, né? Se não tiver outra solução, então a gente vai ter ali um aumento de inflação para isso, inclusive aqui no Brasil, né? O preço do petróleo vai subir também, já subiu e vai continuar subindo conforme a escalada desse problema for acontecendo. E a gente tem um outro problema também, que é o problema de logística global, porque a Rússia é um país intercontinental, é enorme. Isso é um problema, porque tem muito avião que precisa fazer uma rota passando por aquele local, tem muito navio que precisa passar por ali para fazer transporte de logística e vai impactar, já está impactando, né, tendo que fazer uma volta muito maior, levando mais tempo, sendo mais caro e tendo menos condições, menos opções de transporte. Isso vai afetar toda uma cadeia produtiva que começou agora, né? Começou essa semana, mas se esse conflito se perdurar e inclusive até aumentar de proporção, pode trazer altos prejuízos para toda uma cadeia logística global de produção, de transporte. Isso afetar, obviamente, o preço das coisas e vai afetar também a inflação, porque o preço aumentando, vai aumentar a inflação, os juros americanos vão subir. E como que isso impacta as criptomoedas? Hoje, o mundo de criptomoedas, né, basicamente o Bitcoin, ele existe com uma volatilidade bem alta. Investidores institucionais, eles podem querer sair desse ativo que tem uma volatilidade mais alta para ir, por exemplo, para um título da dívida pública americana,
que tem uma volatilidade muito menor, uma segurança que está assegurada ali pelo governo dos Estados Unidos, né? Até então a maior potência do mundo, e vai ter uma taxa de juros maior. Eles vão pagar um prêmio maior para você emprestar dinheiro para eles. Então, esses investidores institucionais podem trazer o dinheiro do Bitcoin para esse tipo de ativo, derrubando, né, o preço do Bitcoin. Ou pode ser ao contrário, né? Os investidores institucionais podem ver todo esse cenário de inflação meio como um descontrole. Eles podem ver a dívida pública americana aí na casa de dezenas de trilhões de dólares como um descontrole financeiro total. Podem prever que num futuro não tão distante o mercado vai sofrer um crash e podem querer alocar os ativos em Bitcoin para proteção, para reserva de valor, que é o que eu acredito. Eu acredito que o Bitcoin, no médio e longo prazo, ele vai se provar cada vez mais como uma reserva de valor descentralizada. Isso vai trazer um aumento expressivo de preço, porque a oferta de Bitcoin ela é limitada em 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então não vai ser criado nem mais uma unidade além dessa. Então quem tiver vai guardar e quem não tiver vai ter que pagar o preço que for para poder ter, para poder guardar o seu valor lá, resguardar o seu valor. Então pode ser que esses dois cenários aconteçam, né? Eu acredito que o cenário de institucionais e demais pessoas fugindo da volatilidade, indo para uma segurança, deva sim ocorrer num curtíssimo prazo, questão de meses, mas aquele cenário de guardar valor, de ser uma reserva mesmo de dinheiro, de valor monetário, ele vai acontecer mais para o médio e longo prazo, como já vem acontecendo, né? Desde quando o Bitcoin foi lançado, foi comercializado, ele vem aumentando o seu valor, justamente porque as pessoas entendem que ter um Bitcoin é ter um Bitcoin. Ele não vai reduzir ao longo do tempo, e se mais pessoas vão querer esse mesmo Bitcoin, então naturalmente ele vai valer mais, porque tem mais pessoas querendo do que unidades que existem. Então pensa nisso para médio e longo prazo. Eu acredito que faz sentido manter o Bitcoin. No curto prazo ele pode sim ter uma volatilidade enorme, tanto para cima quanto para baixo, e aí a gente não sabe, a gente vai ter que ver acontecer e tentar tirar algum proveito desse movimento utilizando as análises gráficas para períodos de trade ali que você possa querer fazer. Eu quero saber o que mais, né? Quais outros pontos você acredita que vão interferir no preço das criptomoedas ali no médio e curto prazo? E desses pontos que eu falei, você concorda, não concorda? Você tem alguma ideia aí também diferente do que pode acontecer? Coloca aí nos comentários, vamos trocando essa ideia. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!